acho que sim, acho que tem uma esquerda que morreu mesmo, né? E a questão só é entender por que e qual, né? Quando eu falei isso nesse texto, era para dizer, existe uma história da esquerda no século XX, cujo último capítulo se deu na América Latina. Então, ou seja, mesmo que a gente estivesse no século XXI, do ponto de vista histórico, a gente continuava com as mesmas estratégias que foram típicas da esquerda do século XX, que era um pouco a ideia de que era possível um processo, digamos assim, de transformação paulatina, né, da concentração de renda, certo, de constituição de políticas de igualdade, certo, dentro do esquema da democracia liberal, né? Que isso foi um pouco também o horizonte de uma certa social-democracia, que durou uns 20, 30 anos. Né? Só que esse horizonte acabou. Ele acabou de maneira absoluta. Né? Eu diria que mesmo a ideia de democracia liberal já não existe mais. Né? Que foi uma espécie de coalizão. Como a democracia liberal foi uma coalizão entre os partidos de esquerda que moderaram as suas expectativas de transformação estrutural da sociedade, certo? E partidos conservadores que também moderaram um pouco a sua lógica de abertura para uma sociedade, um modelo de sociedade na qual o processo de acumulação ele não teria travas. Dado isso, a única condição para que a esquerda brasileira saia da sua irrelevância é que ela saiba de uma vez enterrar seus mortos, né? Ou seja, ela entenda de uma vez que esse horizonte, não é nem só a figura de atores específicos, não, mas esse horizonte que foi um pouco o horizonte da Nova República, que foi o horizonte das grandes conciliações, das grandes negociações, esse horizonte se esgotou de maneira dramática e traumática, né? Então, acho que há de se entender partir disso antes de qualquer outra coisa. Olha, eu acho, primeiro, como crise de representação, eu acho ótimo. Eu acho que, de fato, imaginar que a política toda deva passar pelo horizonte da representação é uma das maiores distorções da ideia mesmo de democracia. Né? Eu lembraria, por exemplo, como alguém como Rousseau insistia, a soberania popular é a ideia fundamental da democracia. A soberania popular não se representa. Ninguém passa sua soberania para outro, certo? Porque seria como se eu passasse a minha vontade para a vontade de um outro. Né? Então, a vontade de um outro, o que vai acontecer? Na verdade, a vontade de um outro vai começar a se passar pela minha vontade, certo? E ela vai começar a agir em nome da minha vontade, sendo que ela é a vontade de um outro. Então, esse tipo de paradoxo é típico da ideia de representação política. É claro que todos os processos de representação política terminam em corrupção. É claro que eles se corrompem, porque é claro que esses que se representam, são representados, se profissionalizam, se constituem, organizam como casta, começam a se preocupar única e exclusivamente em como eles se perpetuam como casta, e a gente viu isso muito rapidamente acontecer no Brasil. Né? Então, em relação a isso, eu diria que não há lágrimas a se verter, certo? Para a crise de representação. Há que se dizer bem, enfim, é bom que ela chegue. Agora, é claro, como no sistema capitalista, todos esses processos reais, eles são travestidos por simulacros. Então, você tem um simulacro da crise de representação, que é a constituição dessas figuras completamente integradas ao sistema, certo? Que são, na verdade, eixos mesmo do processo de representação, de reprodução, certo? Do sistema com todas as suas distorções, e eles são vendidos um pouco como os anti-representação. Não, eles representam, você imagina, tem alguém que representa o sistema, os absurdos do sistema capitalista brasileiro, o seu rentismo, o seu patrimonialismo explícito, as suas relações incestuosas com o Estado, certo? O seu grau de corrupção, do que alguém como o senhor João Dória. Ou se tem alguém que representa, sabe, o capitalismo o norte-americano, o que ele tem de mais predatório, certo? O que ele tem de mais farsesco, ou seja, uma pessoa que conseguiu entrar em falência, se não me engano, 6 vezes, certo? E consegue ser vendido como um grande empresário. Quer entender onde no mundo uma coisa dessa tem alguém mais claro do que o Sr. Trump? Então, ou seja, você percebe, é típico do sistema capitalista criar símiles de revolta. Sim, tem a esquerda tem que fazer uma autocrítica profunda em relação a isso.
Essa coisa de você falar, sim, mas a corrupção ela é genérica, é um dado do sistema, isso acontece em tudo quanto é lugar, certo? Bem, tudo isso é verdade, mas isso não elimina o fato central, certo? Que é, se você quer ser uma força de transformação num país como o Brasil, marcado exatamente por relações incestuosas entre empresariado e governo, marcado por uma defesa incondicional de uma elite patrimonialista e ociosa, certo? Que cresceu em larga medida através da expoliação do Estado, certo? Que é marcado por uma privatização contínua do Estado, da inexistência do Estado público. Você tem que entender que uma das questões fundamentais é mostrar como é possível um governo que tem um respeito absoluto pelo bem comum, absoluto. Né? Um governo que tem uma virtude jacobina em relação ao bem comum. E a esquerda brasileira, no governo, falhou redondamente em relação a isso. Não só falhou, como ainda foi incapaz de compreender o que ela de fato fez. Né? Então, nesse sentido, eu acho que não há muito o que se perdoar nesse ponto. Há o que se, há o que dizer de maneira muito clara. Isso nunca poderia ter ocorrido. Nunca. Nada parecido. E muito menos isso pode ocorrer em qualquer outra circunstância. Né? Só que eu temo que até agora poucos sejam aqueles que realmente entenderam o que aconteceu.